Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as posições táticas e estratégicas do TRXF11. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. A gente vai direto ao ponto. Esse aqui é o último relatório publicado, tem 3 dias que ele foi publicado. E aí a gestora, ela fala um pouquinho das posições, né? Então, primeiramente, ela fala sobre a rentabilidade do fundo. Então, é importante a gente entender todo o contexto. Então, desde o início das negociações do fundo, a rentabilidade dele, que inclui aí variação tanto da cota quanto a distribuição desses rendimentos, é de 60,78%. Nesse mesmo período, o IFIX ele rendeu 8%, ou seja, né, o fundo ele foi bem melhor aí, né, mais de 50% aí de retorno a mais nesse período aí de 2019 para cá. Então, o que provocou a gestão, né, a falar sobre essas posições táticas dela, né? Ela explica aqui, ó, ao longo do mês, os canais de RI, né, são relacionamento com investidores, foram acessados por investidores pedindo esclarecimentos em relação ao aumento da exposição do TXF em outros FIIs listados, né? E é importante, lógico, sempre a participação do investidor, querer saber o que está acontecendo com o fundo, e a gestão, ela tem, né, essa obrigação e também de prestar todos os esclarecimentos, e é isso que a gestora veio fazer aqui, né? Então é importante esse relacionamento aí de transparência entre a gestão e os cotistas. Ela veio explicar aqui, então, alguma coisa que estava incomodando aí os cotistas, que era o aumento da posição em fundos imobiliários. Então, a gestão fala, o TXE faz investimento em outros FIIs desde novembro de 21, com um resultado histórico nessa alocação de 48,76%. Então, se você for fazer, né, o retorno histórico desde o início e esse retorno só com essa parte em fundos imobiliários, que é a parte tática, né, a parte de FIIs, o retorno dela foi até melhor, né, nessa parte de fundo imobiliário, ou seja, o carrego dela é positivo carregando uma posição de fundo imobiliário, então não faria sentido ela carregar essa posição, né? Então, entendemos aqui que esse tipo de alocação faz sentido para fundos maiores, pois traz algumas opcionalidades. Então, ela tem bastante dinheiro em caixa, um fundo muito grande, de alguns bilhões, e aí ela consegue fazer esse giro aí, um ganho de capital, né, para acabar distribuindo um retorno melhor para o cotista. Então, para diversificação da receita do fundo e para liquidez também, possibilitando movimentos mais táticos e flexíveis em relação a operações imobiliárias. Você vender um imóvel com um lucro, ele leva, né, um período maior, você tem taxas, é bem mais complexo. Fundo imobiliário, você consegue gerar a carteira mais rápido e consegue resultados interessantes. Quando esse momento agora que a gente tem uma abertura da curva de juros futura, o Brasil está mais arriscado, está tomando mais endividamento, então facilmente os ativos de renda variável eles caem. Então, quando você compra esses momentos de queda, quando qualquer perspectiva de melhora ou qualquer notícia boa que faz com que esse juro futuro recue, né, tem um fechamento dessa curva que a gente chama, você tem um lucro instantâneo que você pode materializar vendendo as cotas. Então, é isso que a gestão está explicando, isso que ela faz. Então, tem duas alocações em FIIs, né, que são duas principais alocações aí. A alocação tática, a tática aí, no caso, é essa alocação mais curta, que ela vai fazer o ganho de capital. Então, investimento em FIIs que tem ótima liquidez, bom carrego e sejam uma boa oportunidade de preço. Então, ela olha bastante preço, foi o que eu acabei de explicar, compra mais barato, espera um pouco valorizar por conta de alguma situação e acaba vendendo o FII com lucro. Hoje representa em torno de 1% do PL, né? 10% do valor investido em FIIs essa estratégia aqui. Ou seja, a maior parte da estratégia de investimento em FII está aqui, está na alocação estratégica, que é uma alocação alinhada com os interesses do fundo e de mais longo prazo. A alocação estratégica, investimentos em FIIs, que entendemos haver sinergia com o portfólio imobiliário do fundo, né, com a estratégia de longo prazo. Então, nesse caso, a análise é quase toda voltada para os imóveis que esse fundo tem, não para preço, para oportunidade de momento. Então, ela carrega essa posição por conta dos imóveis que o fundo tem. Né, e aí, essa posição é 90% do que ela investe em fundos imobiliários hoje. Então, o carrego dessas posições é substancialmente maior do que o carrego dos ativos imobiliários que temos diretamente no TXF. Ou seja, né, são operações que melhoram o resultado recorrente aí do fundo. Tá? E aí ela fala, né, das posições mais relevantes do fundo aqui de uma forma geral. Né? A primeira dela que é o do CPTS, que é o Capitã, e ela explica o porquê que ela comprou as cotas do CPTS. Possui uma carteira de crédito high grade, boa liquidez e excelente carrego, ou seja, está com uma renda mensal interessante. Além disso, ele aumentou recentemente essa exposição no mercado secundário, comprando cota no mercado secundário. Por quê? Né? Porque está abaixo do VP do fundo.
Então, o fundo imobiliário que está abaixo do VP, né, ele tende a retornar ao VP e aí você consegue fazer um ganho de capital. Então, isso melhora, né, o carrego e o potencial de ganho do fundo. E na alocação estratégica, né, que fundos que ela carrega? Então, ela carrega o EVBI 11, que é um fundo imobiliário de renda urbana, no qual ela tem aí em torno de 50% das cotas, ou seja, já tem poder de decisão no fundo. O CPSH, né, tem 2,5% do PL, e que também tem um alinhamento aí, né, o fundo também é da Capitânia, mas que tem alinhamento com a estratégia do fundo. A posição do CPSH ela foi montada por meio de transações no mercado secundário abaixo do valor patrimonial, né? Então ela conseguiu comprar aí as posições abaixo do VP também com um retorno maior, né? Você compra essa cota abaixo do VP, mesmo que você não vai gerar a posição no curto prazo, mas você acaba tendo um retorno maior. Outra posição é do SPVJ, né? São lojas de varejo, um FII de varejo. Ele não é listado, né? Está passando por um movimento de venda dos ativos, liquidação do fundo, e deve gerar aí liquidez e ganho de capital. O Parque Anhanguera, que é a G11 também, é 1% do PL, e também tem possibilidade de venda dos ativos, liquidação do fundo, e também com um bom carrego, ou seja, um dividendo elevado aí ao curto prazo e possibilidade de ganho de capital. Então, além disso tudo, o que o TRXF está fazendo? Né? Que ele explicou aqui que já não é relacionado às posições de FII do fundo, mas é interessante falar. Ele adquiriu posições em CRIs emitidas pelo próprio fundo. Então, ele emitiu o FII, o CRI a uma taxa mais baixa e recomprou uma taxa mais alta. Né? Essa diferença de taxa que ele tomou e que ele pegou, né, que ele comprou e vendeu, né, no mercado secundário, você tem um ganho de capital em comprar as posições que você emitiu a uma taxa mais baixa. Né? Então, comprou aquela taxa mais alta e emitiu uma taxa mais baixa. Então, você tem um ganho de capital ali, né? E foi isso que ele fez. Né? Essas posições servem como hedge, proteção para alavancagem do fundo, estão sendo adquiridas por taxas maiores do que as taxas de emissão. Emitiu a taxa mais baixa, comprou a taxa mais alta. A diferença de taxa aí é preço que fica dentro do fundo, é dinheiro que fica dentro do fundo. Então, nesse momento, ele ainda fala, ele não tem a intenção de utilizar os recursos do caixa para pré-pagamento de operações de securitização, porque não faz sentido, porque eles estão com um carrego positivo. Então, eles conseguem, carregando essa posição aí, que é uma taxa mais baixa que eles conseguiram, eles conseguem um ganho de capital interessante carregando a alavancagem do fundo do jeito que ele está. Então, é isso, né? A gestão que a gente tinha para o vídeo de hoje, a gestão esclareceu essa pergunta dos cotistas. É interessante os cotistas se interessarem realmente pelo que acontece dentro dos fundos, provocarem a gestão, e a gestão sempre, né, colocar, né, o que é, qual o pensamento dela com relação a essas posições. Então, foi isso que foi feito aqui pela gestão, né, no caso do TRXF11. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, né, a respeito do assunto. O que você achou, né, da resposta da TRX acerca da posição tática delas, estratégica que ela tem em fundos imobiliários. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.